Vamos lá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos alunos. Professor Kleber Pinho, daqui da Like Concursos. Estamos trabalhando o nosso projeto Polícia, ok? Hoje a nossa live semanal, todas as quarta-feiras estamos aqui, apostos para trabalhar contigo um assunto específico da área dos concursos de polícia, ok? Hoje, em especial, estamos trabalhando nessa quarta aula, pontos especiais da execução penal. Estamos trabalhando a lei de execuções penais. E nisso nós já trabalhamos aqui nas nossas aulas trabalho e remissão, já trabalhamos a transferência do preso para estabelecimentos penais federais de segurança máxima, ok? Já falamos de vários outros assuntos, tá? Se você ainda não assistiu, dá uma olhada aqui na sequência dos nossos vídeos aqui da Like Concurso para você acompanhar essas 3 aulas que já se passaram, ok? Hoje estava apontado no nosso template, né, na nossa chamada, a progressão de regime e o livramento condicional. Todavia, eu preferi isolar o livramento condicional para uma próxima aula e trabalharmos de um ponto específico hoje a progressão de regimes. Por quê? Ela sofreu mudanças com o pacote anticrime, ok? Ela sofreu graves mudanças com o pacote anticrime e já vou aproveitar e falar das autorizações de saída. Beleza? Vou falar sobre permissão e a saída temporária. São aí, digamos, 2 assuntos entrelaçados que a gente pode trabalhar nessa aula de hoje, ok? Um abraço aos meus alunos do curso do DPEM, tá? Da Like Concurso. Se você ainda não fez sua matrícula, ainda dá tempo. Temos o nosso curso do DPEM online, tá? Diretamente aqui da Like Concurso, com os melhores professores do Brasil. Tá? Aqueles alunos que ainda não participam, eu tenho um grupo de WhatsApp onde todo santo dia a gente manda uma matéria, um conteúdo, alguma dica especial para os nossos alunos, ok? Se você quiser me procurar eu tenho um SoundCloud, né? SoundCloud, que é um aplicativo onde eu estou gravando podcast praticamente diário de várias informações para você poder ouvir em qualquer lugar, né, nossas aulas, SoundCloud, né? Então você pode ir lá e ouvir as nossas aulas, ok? Esse material nosso aqui, essa aula de hoje, vai gerar um podcast, já vou enviar para os nossos alunos do grupo de estudos para o concurso do DPEM. Se você quiser participar desse grupo, ainda dá tempo, tá? Se você quiser, já vou colocar aqui meu telefone, tá? Vou colocar novamente 9 99 92 27 83, ok? 99992 27 83, ok? 65. Você pode me manda um WhatsApp e eu te incluo nesse grupo de estudos para o concurso do DPEM. Inclusive até sábado nós já tivemos até uma aula via plataforma Zoom, né? Falando com alguns alunos aí, temos alunos do Brasil todo nesse grupo. 99992 2783. 65 é o nosso DDD, ok? 99992 2783. Sem muita conversa, vamos trabalhar que o assunto é de suma importância para a prova do DPEM e para os concursos da área de polícia, que é essa mudança da progressão de regime. Primeiro vamos entender. A ideia é o seguinte: a partir do momento que houve uma sentença condenatória e foi determinado pelo juiz penal, o juiz sentenciante, o juiz que teve o procedimento, todo o processo de conhecimento até a sentença, ele estabelece na sua sentença a pena a ser cominada àquele determinado sentenciado, ok? Volto a afirmar, eu tenho que ter essa noção básica. Nós temos que lembrar que o Estado brasileiro, o jus puniendi, que é o direito de punir, o jus puniendi, ele é isolado, ou seja, o Estado brasileiro tem um monopólio. Só ele pode realizar a punição, só ele pode impor a alguém uma punição de reclusão, ok? Então, o Estado brasileiro, ele possui, diante de uma conduta que ele elege como ilícita, as chamadas sanções penais. As sanções penais, as sanções, está no plural, são várias, são mais de uma. Ela é um gênero que possui 2 grandes espécies. Eu tenho as chamadas penas e eu tenho as chamadas medidas de segurança. Medidas de segurança. As medidas de segurança
pode se dividir classicamente em duas. Eu tenho o tratamento ambulatorial, e a internação. Vou abreviar aqui que estou sem espaço. Internação, ok? Tratamento ambulatorial e a internação. Tratamento ambulatorial e a internação. As medidas de segurança são imputadas àquelas pessoas que são inimputáveis, ok? São aquelas pessoas em que, por uma doença mental ou uma condição especial, não consegue discernir o seu ato durante a execução do crime. Essas pessoas são destinadas a ela uma punição chamada medida de segurança. Nós veremos aqui medida de segurança dentro em breve, ok? O que nós queremos tratar são as penas. As penas são 3 espécies de pena. A pena privativa de liberdade. Essa é a considerada mais grave. A pena privativa de liberdade vai atingir diretamente o direito constitucional do cidadão de ir e vir. Ela vai restringir a liberdade do indivíduo. Professor, ela não seria inconstitucional? Não. A pena privativa de liberdade, ela é constitucional. Inclusive a pena que é a prisão preventiva, ela também é constitucional. Pelo fato de que não existe direitos constitucionais, ou melhor dizendo, direitos fundamentais absolutos. Os direitos fundamentais, eles são mitigados diante de outros direitos fundamentais. Liberdade, segurança pública. Segurança pública prevalece sobre essa liberdade individual. Então, a pena privativa de liberdade, ela é constitucional. A pena privativa de liberdade, além dela, eu tenho outra pena que a gente chama de pena restritiva de direitos, ok? E a última, a pena de multa. A pena de multa é uma pena pecuniária. Cuidado, tá? É muito comum o aluno confundir, pensando que a multa faz parte de uma pena restritiva de direito. Não, multa é multa. Pode ser, inclusive, que o determinado condenado lhe seja imputado uma pena privativa de liberdade e uma multa. É possível. Muito possível isso. É possível que ele receba uma pena privativa de liberdade e a multa. Inclusive, se caso ele progredir de regime com a pena privativa de liberdade e não saldar a multa e não pagar o que ele deve para a vítima, ok? Nesse caso, é motivo para que ele regrida de regime. Que agora eu vou falar para vocês, mas só adiantando. A multa, ela pode ser combinada com uma pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela se divide em 3 regimes. Eu tenho um regime chamado de um regime fechado, um regime, vou abreviar, semi-aberto, e o último, o regime aberto. Você que vai fazer a prova do DPEM, isso daqui você tem que comer com farinha, ok? Com farinha, beleza? Tem que estar fluindo dos seus poros. Você brincando, você consegue fazer esse quadro aqui, ó. Brincando, você sai na sua cabeça, uma conversa de colegas, você consegue fluir naturalmente isso. É muito importante essa estrutura. Você vai trabalhar com a execução penal. Você vai trabalhar diretamente com o objeto da execução penal, que é o sentenciado. Então você tem que conhecer toda a estrutura e todas as suas premissas, ok? Então eu tenho um regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Fechado, qual é o estabelecimento penal? Penitenciária. A penitenciária é o local aonde será cumprida a pena privativa de liberdade em um regime fechado. E o semiaberto, professor? O semiaberto, o estabelecimento penal competente, é a colônia agrícola, industrial ou similar. Ali será cumprido o regime semiaberto. Lembre-se, regime semiaberto não é metade do dia na rua e metade do dia na cadeia. Não é isso. Semiaberto, ele fica preso, ele fica restrito à liberdade, ele fica guardado
Todavia, o regime prisional, ele é mais brando. O regime prisional, ele é mais sutil, é menos, digamos assim, existe um menor rigor penitenciário. Ali no semiaberto, a formação para o seu futuro depois do presídio, depois da vida penal, é intensa, através do sistema de quê? De sistema de uma colônia agrícola, industrial ou similar. E o último, o estabelecimento penal que cuida do aberto é a casa de albergue ou casa do albergado. Essa casa de albergue é um estabelecimento penal, ok, que tem que ser no local, não tem que ser dentro do perímetro urbano, onde o sujeito durante o dia todo ele fica trabalhando fora do sistema penal e à noite ele se recolhe. Parece muito intuitivo. Se você falar isso com uma pessoa, ela fala, esse aí é o semiaberto, não é? Não, esse é o aberto, ok? Esse é o aberto. Tudo bem, beleza, tranquilo. Mas, professor, quando que o juiz vai dar a sentença e vai colocar no regime fechado? Quando que ele vai colocar no semiaberto? Quando que ele vai colocar no aberto? Vamos falar disso agora, ok? Vamos falar disso agora, só para a gente poder ter uma compreensão sobre esse momento antes. Porque às vezes a gente dá um upgrade, já vai direto para a prisão, ela fala, mas como é que ele chegou no regime fechado? Como que o juiz vai saber? Qual é o sistema que o juiz aplica o regime fechado? Como é que é, professor? Ensina pra gente. Vamos lá. No próximo slide eu fiz essa situação. Você tem que, primeira coisa, deixa eu apagar. Primeira coisa, isso aqui não é a bandeira da Jamaica não, viu gente? Não é a bandeira da Jamaica. Parece as cores da Jamaica, mas não é. Ok? Eu coloquei bem colorido para chamar sua atenção, para você ficar atento a isso. Vamos lá. Quem que vai estabelecer o regime prisional é o juiz sentenciante, ou seja, o juiz que vai condenar o réu. Não é o juiz que toma conta do sentenciado na execução penal, que é o juiz da execução que a gente vem falando dele, faz tempo. Não é esse cara. O sujeito, o ator, estão falando, é o juiz sentenciante, o juiz que dá a sentença. O juiz que fez a audiência, o juiz que instaurou toda a ação judicial, ele que recebeu a denúncia, é esse juiz que estou tratando dele. Quando ele diante do caso, você vai perceber que nos tipos penais, lá no Código Penal, você encontra pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, não é assim? Um crime de furto, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o crime, ele aponta se esse crime vai ser processado por reclusão ou detenção. Essa é a primeira opção. Tá? Não terei combinado prisão de crime de detenção e reclusão juntas. Ou é reclusão ou é detenção. Normalmente os crimes de reclusão são os crimes de menor potencial. Ok? Menor potencial. Não ofensivo, mas menor potencial. Uma classificação para nós entendermos aqui na nossa aula. Ok? E reclusão com certeza são os crimes mais graves. Então o juiz, diante de uma situação de homicídio. Homicídio é punido com reclusão. O juiz olha, bom, depois que ele faz toda a parte da sentença, a dosimetria da pena, ele analisa a primeira, segunda, a terceira fase da pena, onde ele vê as circunstâncias judiciais do artigo 59, as causas de aumento, as circunstâncias de agravantes e atenuantes, na segunda fase, que ele vai eleger a pena intermediária. E por fim, na pena final, definitiva, que ele vai ver as causas de aumento e diminuição da pena. Lembrando que na primeira fase, o juiz está preso à pena mínima e à pena máxima para ele conceder a pena base, para começar a fazer cálculo. Se é um furto, ele não pode, a pena mínima é 1 ano, a pena máxima é 4 anos. Então ele vê a circunstância 59 e aí ele coloca uma pena base entre 1 e 4 anos. Depois, as circunstâncias agravantes e atenuantes, mesma coisa. Ele está distrito a pena mínima e máxima, já tinha dado, digamos que ele deu a base 1 ano. Ele viu as circunstâncias agravantes, ele vai para 2 anos, ok? Ele ficou distrito. Na última fase, que é as causas de aumento e diminuição da pena, ele pode ir além de 4 anos, ou ele pode ficar aquém de 1 ano, com as causas de aumento e diminuição da pena. Beleza? Tranquilo? Essa parte dosimetria da pena, normalmente nos nossos concursos não caem, tá? Não cai essa parte de dosimetria da pena, porque é uma questão mais para analista de tribunais, mais para magistratura. Mas você tem que ter essa noção. Aí o juiz vai determinar a sua sentença, ok? Ainda não estou falando de execução penal, tá, gente? Essa matéria está lá no Código Penal, está no Código. Eu estou falando antes para entrar, para você entender a progressão de regime.
O juiz vai sentenciar, ele vê o crime. Bom, e aí sentencia o cara a uma pena superior a 8 anos. Sujeito, você vai pegar 15 anos pelo latrocínio que você cometeu. 15 anos, ok? 15 anos. 15 anos a pena é superior a 8 anos. Você já sabe que o regime desse cara vai ser o quê? Fechado. Fechado. Ok? Pena intermediária, aí primeiro ele tem que ver se o crime é punido com reclusão ou detenção. A reclusão, então você já sabe que você pode sofrer um regime fechado, um regime semiaberto ou aberto. Qual é a sua pena? O juiz calculou 12 anos. 12 anos é mais de 8. Então, o seu regime vai ser o quê? Fechado. Pena privativa de liberdade, um regime fechado. Digamos que o juiz estabeleceu uma pena que não é maior de 4 anos e é menor de 8 anos. Ou igual a 8 anos, ok? Igual a 8 anos. Porque se for superior a 8 anos e um dia é fechado. 8 anos cravados é semiaberto. De 4, ok? Maior de 4. Maior de 4 é 4 anos e um dia. E menor ou igual a 8, ok? 8 anos. Ele determinou 7 anos para o sujeito, ele já sabe que poderá sair, poderá pegar o quê? Um regime semiaberto. Ele já entra no semiaberto, direto. Beleza? Tá? Aí, se condenado for reincidente, o regime inicial para ser quanto é de pena é o fechado. Essa é a regra, né? Mas já tem decisão do STF contrária, mas tudo bem. A regra é que se ele pegou 7 anos, mas esse cara aqui é a tranqueira, ele é reincidente. Se ele é reincidente, aí não dá, ele vai ter que pegar o quê? Fechado. Tá? Fica tranquilo, tá? Só para a gente poder entender. Vem comigo. Beleza, professor. Mas se ele pegar um crime de até 4 anos, um furto, ele pegou 4 anos, o regime dele vai ser o quê? Aberto. Já adianto para você. Se o crime é reclusão até 4 anos, o juiz pode converter. Ao invés dele pegar uma PPL, o juiz pode converter para uma PRD. Ok? Se tiver vários outros requisitos. Mas é uma possibilidade. O juiz fala, ó, não compensa manter você no sistema carcerário, não vou colocar você no aberto, eu vou te ofertar uma prestação de serviço à comunidade. PRD, uma pena restritiva de direitos. Maravilha, vai lá, presta serviço à comunidade carente, a uma igreja, a pai, por determinado período de tempo, resolveu, fechado. Beleza? Então esse é o sistema para a reclusão. Bacana? Se for detenção, professor, se for detenção, gente, nunca será fechado, viu, gente? Se a pena é de detenção, ele nunca será fechado. Porque a detenção, como eu falei para vocês, são crimes de menor potencial. Então você viu lá, detenção de 1 a 2 anos, detenção de 1 a 4 anos. Você fala, opa, esse cara que foi punido pela detenção já não vai começar preso no regime fechado, porque nunca será fechado. Ele pode começar o regime mais grave para quem comete detenção, é o semiaberto, se a pena ainda for maior que 4 anos, ok? Se for aberto, se a pena foi até 4 anos, ele vai pegar o quê? O crime de regime aberto. Se condenado for reincidente, o regime inicial é o semiaberto. Viu isso, né? Se o cara é reincidente, normalmente sobe para o regime anterior. Por quê? Pela gravidade do sujeito. Entendeu? Beleza. Agora nós vamos falar do sistema penal. É importante que você saiba que o nosso sistema penal é um sistema inglês, tá? O nosso sistema penal, ele adotou um sistema inglês. Qual que é o sistema inglês? É um sistema de progressão de regime. Então quer dizer que se o cara pegou 12 anos, será possível que durante o cumprimento da pena ele possa progredir de regime, para que ele possa gradativamente, ok? E testando, o Estado vai testando esse sujeito para ver, para que ele se aproxime da liberdade. Quanto mais perto da liberdade, mais adaptado ele estará. Então o sistema adotado pelo Brasil é um sistema de progressão de regime, um sistema inglês, onde ele vai começar no fechado, ele tem o direito constitucional ao regime semiaberto e depois ao regime aberto. Ok? Esse é o nosso sistema progressivo de pena. Agora nós temos que entender como se dá esse sistema progressivo. Em casos, qual é a hipótese em que esse sistema ele pode sofrer uma regressão dessa progressão, ok? E quais são os percentuais que ele necessita adquirir para progredir de regime. Essa é a nossa missão da aula de hoje, ok? Bom, deu tempo pessoal aí chegando, já tem o pessoal chegando aí. Um abraço aí, o Wagner está presente, o Wagner de Cáceres, um abraço, meu aluno da nossa grupo de estudo. Tem o Marcelino, ok?
O professor, é o meu PC ou é transmissão? Refiro-me à imagem da lousa. Não, acho que é o seu PC que deve estar aí, né? A imagem da lousa está tudo ok. Vamos lá então, vamos trabalhar? Vem comigo, vamos falar sobre então, vamos pensar aqui. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência do regime transferência para um regime menos rigoroso. 2 requisitos são básicos para a progressão de regime. O que o cara tem que ter para progredir de regime? Ok? Ele precisa de 2 requisitos. Um cliente que chega para mim, doutor, eu preciso progredir de regime. Primeiro momento que eu falo para ele, você tem BCC? BCC, doutor, o que é o BCC? O BCC é um requisito que a gente chama um requisito subjetivo. Um requisito subjetivo que é estabelecido, que é determinado pelo diretor do estabelecimento. O diretor do estabelecimento que vai dizer para mim se esse sujeito, esse meu cliente, tem o BCC. O que é BCC? Boa conduta carcerária. Boa conduta carcerária, que é um requisito subjetivo. Ok? Boa conduta carcerária. Meus queridos, se eu tenho um sentenciado que cometeu uma falta grave, que nós já estudamos aqui na última aula tratamos disso, ele cometeu falta grave, beleza? Esse sujeito, ele é chefe de uma facção criminosa. Opa, há indícios que ele participa dessa facção criminosa, beleza? Ele é transferido para um estabelecimento penal de segurança máxima, beleza? Em tese, para ele, se ele contar o tempo necessário para a progressão, ele poderá progredir de regime, mesmo estando em uma situação de cumprimento de pena, de um RDD, em um estabelecimento penal federal? Não. Ah, professor, mas ele contou com o prazo determinado, com o percentagem que o senhor disse. Ele não tem BCC, parceiro. Se ele está cumprindo uma falta grave, você está comigo? De ser líder de uma facção criminosa, foi determinado pelo processo administrativo, foi dada ampla defesa para ele, contraditório, ele se defendeu. Ok? Ele está guardado dentro de um presídio federal, um estabelecimento penal federal de segurança máxima. Por causa desse motivo, ele atingiu o prazo para poder progredir de regime. Beleza. O requisito objetivo, que é o prazo, ele atingiu. O requisito objetivo, que é o prazo de pena, o PP, o prazo de pena, ele atingiu. Todavia, para que possa progredir de regime, o requisito é cumulativo. Ou seja, ele tem que ter o bom comportamento carcerário e, além disso, ele tem que ter o quê? O cumprimento do prazo. Se ele não tiver esses 2 requisitos, como eu coloquei aqui, sinal de soma aqui, ó. Se ele não tiver esses 2 requisitos, ele não terá direito à progressão de regime. Então toma cuidado. Se vier uma questão do CESP, dizendo que o sujeito foi transferido por um estabelecimento penal federal de segurança máxima, não tem direito à progressão. Nem continua a ler. Ele atingiu o prazo, não tem direito à progressão. Por quê? Ele pode ter até o prazo, mas não tem o quê? O requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário, boa conduta carcerária. Ele cometeu uma falta grave. Não tem conduta carcerária positiva. Beleza? Maravilha. Agora nós vamos tratar das percentagens. Vamos tratar dos requisitos objetivos, os prazos necessários para que ele possa progredir de regime. Você, quem está estudando agora para o DPEM, talvez tenha encontrado algumas questões aí. Se o sujeito não cometeu crime hediondo, poderá progredir se atingir 1/6 da pena e tiver bom comportamento carcerário. Você marcou lá certo e acertou a questão. Esqueça isso. Isso é passado. Essa questão é antiga. Foi antes de 2019. Ok? Foi antes da prova, com certeza antes da reforma. Porque a reforma foi agora no finalzinho de 2019. Ok? Aí você viu outra questão. Se ele cometeu crime hediondo, para progredir de regime, se for primário, 2/5, se for reincidente, 3/5, esqueça. Acabou isso, não existe mais isso. Deleta. Você que está estudando concurso mais avançado, esquece isso, vai ter que reaprender de novo. Porque o legislador infraconstitucional, com o pacote de crime, mudou. Ele abandonou a fração e colocou percentagens.
que vai de 16 até 70% da pena. Isso mesmo. Vai de 16 até 70% da pena. Ok? Então, o que nós temos que decorar? O que nós temos que aprender? 3 situações. Se ele é primário, okay? Se ele é reincidente, ou se ele cometeu crime hediondo com resultado morte. Essas são as 3 bases que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a tabela, eu vou ler para você, e aí eu quero que você vá separando os macetes, que vamos macetear isso. Vamos colocar em códigos aqui, para que você possa facilitar a sua vida. Beleza? Então vamos lá. Uma tabela aqui bem colorida. Gente, o pessoal está reclamando da imagem, talvez a imagem esteja... Fique tranquilo, tá? Essa aula vai ser editada depois. Tá? Essa aula vai ser editada depois. Se você quiser mandar um WhatsApp para mim, 999 92 27 83 65 999 92 27 83. Eu até esqueci o número, 2783. Aqui, 2783. 999922783, ok? Manda um WhatsApp para mim ou me chama no Instagram, professor Cleber Pinho, que eu te mando esse material. Beleza? Fica tranquilo. Vem comigo, porque o sinal realmente hoje não tá legal. Vem para nossa tabela aqui. Então, como eu falei, olha só. A sequência vai de 16% até 70%. O examinador vai fazer uma festa aqui. Nossa Senhora, até imagina as provas. Ele vai fazer vai saracutear aqui. Realmente ele vai querer fazer uma festa aqui, porque eu tenho vários índices que podem ser modificados, vários fatores que podem ser modificados pelo examinador. Primário, ele pode colocar reincidente. A percentagem ele pode mudar, ok? Se o que ele é hediondo ou não é hediondo. Então tem vários fatores que agora complicaram a nossa vida, mas vou te ajudar. Vem comigo. Primeira coisa, olha só. Eu tenho primário sem violência. Vamos fechar o primário. Eu tenho primário com violência. Eu tenho primário hediondo. Deixa eu virar aqui que no 50 é grande os 50% que eu nem coloquei aqui. Eu tenho primário crime hediondo com resultado morte. Ok? E aí eu tenho reincidente e reincidente. Então vamos colocar aqui. Vamos botar aqui. Então vamos botar assim, ó. Primário, vou botar um P. Primário. Ok? Sem violência, vou botar o S. S já sei que é sem SV. Sem violência, ok? A pena, a percentagem que ele tem que atingir dentro é de 16%, ok? PSV, 16%. Pronto. Primário, e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, PSV, 16%. Anotou? Anota só. Anota aí, primário, primeiro, escreva no caderno, PSV, 16%, ok? Depois eu tenho, vamos fazer outro primário, reincidente. Reincidente, R, sem violência, SV, ok? 20%. Pronto. Anota aí. R, SV, 20%. R, SV, 20%. Vamos continuar. Primário com violência. Opa, primário, P, CV com violência. Não é comando vermelho, pelo amor de Deus. É 25%. Ok? P, CV, ou CV é primário, com violência, 25%. Pulou agora, reincidente, vamos lá, reincidente, R, esse é reincidente com violência, então CV, com violência, ok? E aí, 30%. Vamos lá. Você vê que aumenta, começa a 16, depois pula para 20, depois para 25. Aí vem 10 em 10, depois vai 30, 40, 50, 60, 70, ok? Então começa com 16, vai para 20, depois para 25. Aí depois é 10 em 10. Começa 16, vai para 20, depois 25. Depois 10 em 10. Começa com 16, vai para 20, depois 25. Depois 10 em 10. Começa com 16, vai para 20, depois para 25. Depois 10 em 10. 10 em 10 é 30, 40, 50, 60, 70. Começa 16, vai para 20 e depois 25. Depois disso, 10 em 10. Ok? Beleza? Então, reincidente com violência, 30%. Outro, primário, ok? Crime hediondo, opa, vamos botar H. PH, 40%. PH, 40%. Ok? No 50 aqui, vamos lá, no 50%. Vamos mudar o slide rapidinho. E vamos pegar lá, hediondo com morte. Isso,
hediondo com morte, 50%. Então vamos colocar aqui, primário, hediondo, PHM, com morte, ok? PHM, 50%. Ok? Depois, reincidente, hediondo, ok? RH sem morte, 60%. Depois, por fim, reincidente, hediondo com morte, 70% da pena. Okay? Difícil o cara progredir, vai ter que pegar 70% de uma pena e aí calculado para ele poder progredir. O cara vai ficar, dificultou a vida do cidadão dentro da cadeia, com certeza. Vamos revisar, fechar? Lá em cima. Anota se você não anotou de novo, revisa aí. PSV, 16%, anota. RSV, 20%. PCV, 25%. RCV, 30%. PH, 40%. PHM, 50%. RH, 60%. RHM, 70%. Anotou? Beleza? Isso é importante? De suma importância você decorar? Sim. Tá? Então começa lá. Crime primário, sem violência. Reincidente, sem violência. Depois muda. Primário com violência, depois reincidente com violência. Aí começa os hediondos. Aí o hediondo vai alternar. Primário hediondo, depois primário hediondo com morte. Aí vai de novo. Reincidente hediondo e incidente com hediondo morte. Ok? Então tem 3 bases. Ele vai ser sem violência, com violência, homicídio, hediondo e hediondo com morte. Ok. Beleza. Maravilha. Não é fácil. Eu sei que você... professor, vai confundir. Depois que você fazer pela segunda, depois você vai fazer de novo, depois você faz de novo na mão. Na terceira vez você já falou, opa, já ficou mais fácil. Já ficou mais fácil. Se for o caso, dá o print da tela, imprime esse material, põe na parede, que é de suma importância que você decore essas percentagens, as situações de progressão de regime depois da mudança do pacote anticrime na execução penal. Beleza? Tranquilo? Deixa eu falar de 50%. O 50% não tem só percentagem, tá, gente? Eu tenho o primário com o crime hediondo equiparado ou resultado morte, já vimos aqui primário com resultado morte, 50% da pena. Se o sujeito, cuidado com isso, tá? Veja como a lei foi alterada para realmente repreender, para reprimir com mais energia aquele que comanda uma organização criminosa, ou aquele que participa de uma organização criminosa. Tolerância zero para ele. Veja, inclusive, ele não precisa ser primário ou reincidente. Basta apenas ele exercer o comando individual ou coletivo da organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Okay? Se ele é o cabeça dessa organização criminosa, não me interessa se ele é primário, não me interessa se ele é reincidente. Ele já ganha o status de persona não grata e necessita uma punição mais enérgica do Estado. O Estado fala, para você, meu querido, metade da pena para nós podermos conversar em uma progressão de regime. Beleza? E a próxima, se ele praticar crime que constitui milícia privada. Se ele cometeu o crime de milícia privada, miliciano, se ele é um miliciano, eu não quero nem perguntar se ele é primário ou se ele é reincidente. Para esse sujeito, a punição será mais grave. Para que ele possa progredir de regime, apenas se atingir 50% da pena. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos fazer algumas... Agora, aí tá. Aí a lei, o pacote de crime também mudou. Quanto... Isso nós já sabíamos, né? Outra coisa importante aqui, tá? Tá bem ocultada aqui a questão do livramento condicional, tá? Aqui embaixo, esse cara aqui, quando nós falamos... Por isso que eu falei que quis fazer o livramento separado, que eu vou falar sozinho do livramento, aí eu vou puxar essas informações aqui. Mas só adiantando. Se o cara for reincidente, ele cometeu homicídio, e esse homicídio tem resultado morte, e ele tem que progredir de 70%, esse cara não tem direito ao livramento condicional. Não tem direito ao livramento condicional, ok?
E o cara também que cometeu crime, okay, hediondo, ele é primário. Mas tem estado de morte, matou a pessoa, só decorar. Se o cara matou alguém, não tem direito a livramento. Tem direito à progressão, mas livramento não há direito. Nós temos que entender que o regime nosso é fechado, mas o sentenciado tem vários benefícios, isso eu não posso negar. Se o cara trabalhar, ele consegue diminuir a pena. Ok? Situações especiais, ele, se tiver já um semiaberto, ele consegue sair temporariamente, temporariamente do estabelecimento penal. Se ele trabalhar certinho, ele consegue progredir de regime. Ele pode receber um indulto, dependendo da situação, ou uma anistia ou uma graça. Então, tem várias vertentes, vários benefícios, o livramento condicional também. Em alguns casos, o sursis penal, a suspensão condicional da pena. Bem que a suspensão da pena é lá na sentença, né? No cumprimento de pena, melhor dizendo. No cumprimento, antes de começar a pena, já tem o sursis, né? Que hoje está menos aplicado por causa existe a conversão em medidas restritivas de direitos, né? Mas o sursis pode ser o etário ou humanitário. Enfim, ele tem várias saídas. Okay? A progressão de regime nós estamos estudando hoje, e agora vamos falar sobre autorização e permissão de saída. São direitos do preso. Não adianta você ficar bravo com isso. Ah, estou bravo com o sistema penal, então não faz concurso público. Você vai entrar nesse sistema e a regra é desse jeito. Se você tiver um coração fechado, você não vai passar na prova. Simples assim. Esqueça senso comum. Esqueça visões mais radicais. Conversa de bar, esquece. Agora aqui é técnica. É direito. Você é um estudante de direito agora. Mesmo que você não fez o curso de direito, você é um estudante de direito. Porque você está estudando o quê? Matéria de direito. Você vai ganhar um patamar, muitos alunos, a gente vê isso, ganha um patamar diferenciado. A gente vê o aluno começando e vê a evolução. Até a conversa dele muda. É fundamentado, ele não fala mais bobagem, ele sabe que existe uma norma, sabe que o cara tem direito. Por isso que eu falo, quando uma pessoa começa a estudar, começa a ficar com o coração mole. Não coração mole, a pessoa começa o quê? Ter conhecimento. Ela já sabe, se ela falar uma burrice, uma bobagem, tem que morrer o preso, você sabe que não tem pena de morte. Ah, tem que trabalhar forçado, você sabe que não tem prisão. Então você já se resguarda e não falar tanta bobagem. Essa é a visão do concurseiro, uma pessoa inteligente. Beleza? Ok? Então tá. Então, um ponto importante é que agora, já era, né? Mas agora foi estabelecido também pelo pacote que todas as decisões do juiz, que vai falar de progressão de regime, que vai falar de livramento condicional, que vai tratar de indulto, comutação de penas, tá? Deve sempre ser motivada e, além disso, deve ser precedida, ou seja, antes de dar a decisão, ele tem que ouvir promotor de justiça, Ministério Público ou Procuradoria da República, no âmbito federal. Manifestem-se. Falou? Defesa, advogado ou a Defensoria Pública. Manifestem. Ele tem que ouvir e aí ele dá a decisão de progressão de regime ou outros benefícios. Tá bom? Beleza. Outro ponto importante é que a Lei de Execuções Penais mexeu por tabela na 8072 de 90. Na 8072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Execuções Penais falou, olha, eu não trato de crime hediondo. Aliás, eu não falo quem é e quem não é hediondo. Eu não trato quais são os crimes. Eu não faço essa escolha, eu não faço essa eleição. Mas, eu vou dizer para vocês, se o sujeito cometeu tráfico privilegiado lá da lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata de combate ao tráfico, lei antidrogas, eu digo a vocês que esse crime não é hediondo. Se não é hediondo, ele vai recair nos benefícios que nós falamos atrás. Você vai encaixar nos crimes que não são hediondos, ok? A progressão dele. Então, se caso o sujeito foi condenado e na condenação, tá? Gente, só estou falando isso aqui para fins penais, tá? Para fins de execução penal. Eles falaram aqui na execução penal esse cara é tratado diferente. Tanto é que se você for olhar a lei de crimes hediondos, sobre esse ponto nada foi dito. Nada foi dito na lei de crimes hediondos, mas a execução penal falou, aqui na execução penal, se o cara foi condenado por um tráfico privilegiado, porque ele é primário, ok? Porque ele é primário, tem bons antecedentes,
e nunca se dedicou à atividade de crime organizado, ele vai ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3, e além disso, ele vai ser tratado como se não tivesse cometido o quê? Um crime hediondo. Porque você sabe que o crime de tráfico é equiparado a hediondo para o CESP, fica esperto, tá? É equiparado para hediondo. A CESP fala assim, mas é hediondo. É equiparado a hediondo, mas é hediondo. Para a lei de execuções penais, falou, esse crime não é hediondo, tráfico privilegiado. Beleza? O que mais? O conhecimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime de cumprimento da pena, caso em que reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Óbvio, o cara está cumprindo o tempo para a progressão de regime. Okay? O cara, digamos, é 16% para progredir. Ele é primário. O crime foi um crime SV, sem violência. Okay? E ele é primário, 16%. Não é isso que a gente anotou? Sem violência, se for sem violência, e é primário, 16%. Imaginamos que ele está contando o prazo, está carregando o prazo desse 16%. Você está comigo? Beleza? E aí, quando ele chega em 5%, já para chegar a 16% do tempo para a progressão do seu regime, ele vai ser fechado para o regime semiaberto, ele comete uma falta grave. Ele comete uma falta grave bem aqui. E a falta grave é processada, é ofertado ele devido processo administrativo, ele se defende e assim mesmo ele chega ao final da decisão que ele cometeu a falta grave e ele recebe a sanção da falta grave. Beleza? Nesse caso, todo esse tempo aqui, ó, o prazo dele é zerado. É zerado. Professor, e o que ficou para trás? Fica para o Abreu. Ele não paga? E nem eu. Ele perdeu esse prazo. E agora, a partir de agora, nasce o novo prazo para ele poder conseguir o quê? O novo prazo para 16%. Começa de novo. 1, 2, vai contando de novo até chegar aos 16%. O que a lei penal disse para ele? Não cometa falta grave, parceiro. A falta grave não é não cometa falta grave, não cometa nada, que nós já estudamos aqui essas hipóteses de falta grave. Não tente fugir, não tente matar outra pessoa aqui dentro, ok? Siga as regras, que vai dar tudo certo. Não mexe com o celular, né? Não seja pego com o fone de celular, que aí você pode tomar uma falta grave. Ou pelo menos o chip de celular, você vai tomar uma falta grave. Se o cara tomar uma falta grave, zera e recomeça tudo de novo. Beleza? Maravilha. Vamos tratar de alguns julgados importantes sobre a progressão de regime, tá? Essa parte tem muitos julgados e a gente tem que tratar ela. Vamos lá? Eu tenho dois posicionamentos que são casados do STJ e do STF que tem o mesmo entendimento. E se você está falando de CESP, tem que dominar a jurisprudência. Já falei para vocês. O estudo para concurso aí tem aquele aluno, professor, uma prova do DPEM, por exemplo, é médio, professor. O CESP tem que ter dó de mim. Não tem dó de nada, gente. Quem tem dó de você é sua mãe e seu pai. O CESP não quer saber. Ele vai vir com os dois pés no seu peito. Ok? Vai vir com os dois pés no seu peito, não quer saber se você estudou jurisprudência ou se você não estudou direito penal. A prova fala noções de direito penal, não tem nada de noções, meu amigo. A prova é de nível de bacharel em direito. E olhe lá, se não for até um nível maior ainda. Ok? Então é importante a leitura da jurisprudência. Mas é tranquila, olha só. Porque são casos práticos. São situações práticas que viraram a decisão. Então fica fácil para a gente entender e encaixar nossos estudos. Olha lá. Condenado que cumpre pena em presídio federal não pode ser beneficiado com a progressão de regime. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Se eles, no começo da aula eu falei, se o cara está cumprindo uma pena, se ele foi transferido para um presídio federal de segurança máxima, não tem que se falar em bom comportamento carcerário. Esse cara não tem... mas ele atingiu o prazo, o objetivo, o requisito objetivo, que é o prazo, o percentual para o cumprimento da progressão. Não terá direito, porque o outro requisito subjetivo, ele não tem. Então não posso inventar moda. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Não faz jus ao benefício da progressão de regime. Aí o STF tem o mesmo posicionamento do STJ, tá? Esse aqui foi no informativo de 838 e aqui uma decisão do STJ. Beleza? Mais uma. Inadimplemento, escuta, injustificado. Inadimplemento injustificado, ok?
Se eu falo, toda vez que você ouviu falar injustificado, eu tenho que ofertar ao cidadão, sentenciado ou não, o direito a se defender, para que se justifique. Entendeu? Então, toda vez que você ouviu na prova injustificável, tem que ser conferido para o sujeito a oportunidade de se defender. Entendeu? Se a prova fala, o Zé das Couves perdeu, não pagou, então já teve automaticamente a regressão de regime. Não, tem que ser dado a ele, porque a lei fala, a jurisprudência fala que tem que ser o inadimplemento injustificado. Okay? O que é isso? Entenda. O inadimplemento injustificado das parcelas de pena de multa autoriza a regressão do regime, salvo a absoluta impossibilidade econômica do apenado. O que é isso daqui? Está falando o seguinte, lembra que eu disse para você no início da aula que pode acontecer que os sujeitos ele sofra uma sentença condenatória por uma pena privativa de liberdade de regime fechado e, além disso, uma multa? Lembra disso? Se ele deixar de pagar a multa e ele progrediu para o regime aberto, e não pagou a multa que tinha que pagar, se ele não justificar, ele poderá ter a pena regredida. Ele vai voltar para o fechado. Cuidado, quando eu falo de regressão, a regressão no direito, numa execução da pena, pode ocorrer por um salto. Ou seja, ele pode estar até no aberto. Ele pode vir direto para o fechado? Claro que pode. Cometer um homicídio, vir direto para o fechado. Ok? Beleza? Então a situação é, se ele está devendo essa multa, que foi condenado junto com a reclusão, ok? Com a pena privativa de liberdade fechado, junto com a multa, não pagou a multa, não se justificou, ele pode ter, se ele já progrediu de regime, ele pode perder, pode regredir, pode. É claro, eu tenho que dar ampla defesa e contraditório para ele. E quando ele fala assim, doutor, eu não paguei porque não tem condição econômica. Estou vivendo de Bolsa Família, nem Bolsa Família não tem direito, né? Estou vivendo de ajuda dos vizinhos. Se ele comprovar nesse momento da sua justificativa que ele não tem condições, aí tudo bem, ele continua no semiaberto. Então vamos lá. Quando vai regredir? Quando ele não justificar. E quando ele justificar, e tem que ser dado a oportunidade de justificar, se ele justificar e realmente não for possível por condições econômicas, ele não perderá a progressão de regime e continuará no semiaberto, se for o caso. Beleza? Outro julgado. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar nessa hipótese parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/13/20. Preste atenção. Muito comum em prova. Mas acho que está até repetido, né? Vou ter que mudar de assunto, já ficou sem graça. Eu já comentei isso lá atrás. Quem já assistiu nossas aulas, essa é a nossa quarta aula, assiste as outras aulas, a aula 1, 2 e 3 está aqui na nossa plataforma do LAC. Eu já falei para vocês, se o sujeito, o juiz na sentença, regime fechado, beleza, tranquilo. Mas digamos que ele pegou 7 anos. 7 anos é regime, ele é primário, não é reincidente. Qual é o regime? Semiaberto. Beleza? Colônia agrícola ou industrial ou similar. Beleza? Na hora que ele vai sair, o juiz vai falar, o Estado não tem semiaberto. E agora? Qual é a solução? A súmula fala, esse cara não pode ir para o fechado. Vamos botar ele fechado e já resolveu. Não pode. Ele tem que ir para uma colônia agrícola. Não tem. Então, avança. Manda ele para o aberto. Gente, essa é uma situação excepcional. Só nesses casos que eu poderia dar esse pulo. Fora desse caso aqui, não tem como dar esse salto, esse persalto. Mas a maioria das questões não fala disso. Só fala assim, que é possível ser penal a progressão persalto. Está errado. Tá? Agora, se falar assim, conforme entendimento do STF, caso não tenha estabelecimento penal, esse cara poderá progredir por mais brando? Claro que pode. Ou pode continuar no mais grave? Não pode. Só um detalhe que eu vi um julgado esses dias, que ele falou o seguinte, se eu tenho um complexo penal, um grande complexo penal, tudo aqui está cercado, e aqui eu tenho um bloco, esse grande bloco aqui é considerado uma penitenciária. Essa penitenciária aqui é para o regime fechado, RF. E dentro desse complexo arquitetônico eu tenho outro bloco separado, e esse bloco separado aqui é exclusivo para o semiaberto, ok? Que é uma colônia industrial, beleza?
Pode? Nesse caso pode. Beleza? Mesmo dentro do... Veja, não está misturado, está no mesmo complexo arquitetônico, mas está separado. Está em outra obra, está em outro local. Estão separados os egípcios. Aí nesse caso é possível. Não há nenhuma ilicitude quanto a isso. Ok. Beleza. Mais 3 julgados. Vamos lá. Ele fala o seguinte. O estrangeiro que cumpre pena no Brasil e que já tenha contra si um processo de expulsão instaurado pode, mesmo assim, ser beneficiado com a progressão de regime. Então, se o cara vai ser estrangeiro, brasileiro nato e naturalizado, não pode ser expulso no Brasil. O expulso, quem vai expulso do país é só o estrangeiro em situações peculiares lá do estatuto, né? Estatuto do... não é do estrangeiro, é estatuto estrangeiro, isso? Estatuto... Putz, estatuto do refugiado... Agora me fugiu a memória. Mas enfim, depois me coloca aqui embaixo para poder lembrar. Nesse caso, a expulsão é de estrangeiro. Ele se torna uma persona não grata, digamos assim. Ele é uma situação de que ele, sei lá, como foi a vez do presidente Lula, né? Tive um repórter que falou que o presidente Lula, à época, publicou uma foto, ele estava aqui no Brasil e falou que o Lula era cachaceiro, tomava cachaça, tá lá. E aí foi aberto um processo, na época foi sugerido um processo de expulsão desse sujeito, esse repórter, ok? Então o cara que tiver contra ele um processo de expulsão e tiver cumprindo uma pena no Brasil, ele poderá progredir tranquilamente para o regime diferenciado. Progredir para um regime menos gravoso. Né? Se eu falar diferenciado, você confunde com RDD. Súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per salto em regime prisional. Que eu falei para vocês, é uma súmula. Tá? É um entendimento pacificado já do STJ, não discute. Esses outros entendimentos pode até ser que mude. A súmula também, mas só que a súmula ela há mais certeza de contar numa prova. Ok? Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se inicia a partir do cometimento dessa infração. Já dei o exemplo para você lá atrás. Ok? Deixa eu falar para vocês uma proibição especial para as mulheres. Só que muito cuidado. Não são todas as mulheres que terão direito a essa progressão especial. Beleza? Não é toda mulher. Toda mulher tem direito à progressão de regime especial? A resposta é negativa. Não é todo mundo. Por quê? Vamos lá. Quem são os destinatários da norma? Primeiro, mulher tem que ser o quê? Gestante. Primeira hipótese, a mulher gestante. Qual mês de gestação? A lei não fala. Só o fato de ser gestante já basta para o ganho dessa progressão especial. Eu acho que hoje não vai dar tempo de trabalharmos a autorização de saída. Vamos deixar para a aula que vem, que meu tempo está quase estourando já. Continuando. Se for mãe ou responsável por criança. Qual a idade da criança? A lei não fala, tá? Mas aí a gente vai pro ECA, 12 anos incompleto. Ok? Beleza? E pessoas com deficiência. Tudo aqui é ou, tá? Ou é mulher gestante, ou se for mãe ou responsável, viu, gente? É um enteado dela que ela cuida. Então, nesse caso, também será positivo essa ideia da progressão de regime. Ok? E além disso, esses são destinatários. Os requisitos devem ser cumulativos. Quais requisitos que vou te apresentar agora? Se faltar um, essa mulher que é mãe, mãe de criança, essa mulher que é mãe de uma pessoa portadora de deficiência, e aí pode ser qualquer idade, ou essa gestante, não terá direito se ela não tiver todos os requisitos que estou montando aqui, ó, cumulativos. Vamos lá. Primeiro, ela não pode ter cometido um crime de violência ou grave ameaça à pessoa. Óbvio, né? Se ela botou um cano na cabeça de alguém para poder roubar, já foi, não tem direito à progressão especial. Ela vai lá para a regra geral que eu falei para vocês. Segunda hipótese, vamos lá, professor. A Clotilde, vamos até a Clotilde. Professor, ela realmente ela cometeu um furto, ou tráfico, que é mais comum que a mulher cometa, né? O tráfico. Ela é presa como mula, né? Beleza, crime de tráfico não tem violência grave ameaça à pessoa. Então, o primeiro requisito ela bateu, e ela está gestante. Beleza. Segundo, não cometeu crime contra o seu filho ou dependente. Beleza? Beleza, está gestante, é o primeiro filho dela, professor. Bacana, segundo requisito já bateu. Terceiro, ter cumprido ao menos 1/8. Cuidado, viu, gente? Não é 1/6, não é metade, é 1/8 do regime anterior. Ela tem que cumprir 1/8, decora, 1/8.
Beleza? Professor, ela já cumpriu um oitavo. Opa, maravilha. Vamos para o próximo requisito. Ser primária. Ah, a pessoa é reincidente, então perdeu. Se ela for reincidente, já perdeu. Você viu como é bem restrito mesmo? Se for reincidente, perdeu. Ah, é primária, professor, e ela tem bom comportamento carcerário, ou seja, boa conduta, o BCC ela tem. Maravilha. Então, bacana. Então, bateu. E o último, não ter integrado organização criminosa. Se ela integrou a organização criminosa, esqueça. Veja, ela não precisa, só o fato de ela ter integrado, olha só como eu falei para vocês, a tolerância zero quanto ao combate ao crime organizado. Só o fato dela integrar a organização, ela já perde o direito à progressão de regime especial. Beleza? É claro, se ela cometeu falta grave, tá? Se ela cometeu algum crime doloso, ou falta grave implica a revogação do benefício. Isso também para todo mundo, tá? Não só para a mulher, para os homens também. Se caso cometeu falta grave ou um novo crime doloso, perde-se o direito à progressão e vem a regressão. Falando de regressão, deixa eu falar de regressão rapidinho aqui, olha lá. A execução da pena ficará sujeita à regressão, à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Ou seja, pode sair do aberto, do semiaberto e do semiaberto para o fechado. Ou pode vir do aberto direto para o fechado, no persalto, que eu falei para vocês. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, devendo ser ouvido o condenado primeiro, tá? Se cometeu falta grave ou crime doloso, cuidado, já vi prova falar doloso ou culposo. Não, doloso. Nesse caso, primeiro eu tenho que ouvir o criminoso, aliás, o sentenciado, para que ele possa perder o direito à progressão de regime. E a outra é se for sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Ele está cumprindo a pena, vem uma pena de 20 anos, acabou. O cara vai ter que recolher ele, porque é acima de 8 anos, já ficou difícil a vida dele, ele vai ter que recolher e voltar de novo para o regime fechado. Beleza? Essa aqui não precisa da oitiva dele, agora aqui eu preciso da oitiva do condenado. Beleza? O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas no inciso anterior, frustrar os fins da execução ou não pagar podendo a multa cumulativamente imposta. Eu falei para vocês lá atrás, né? Se ele não pagar a multa, pode ser que ele perca o direito à progressão de regime. Do aberto, ele vem para fechar, para o semiaberto. Mas é claro, se for comprovado que ele não tem condições econômicas, ele se manterá nesse regime mais brando. A legislação local pode estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto, melhor dizendo. A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional, sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Deixa eu falar aqui para você, ó. Se ele cometer uma falta grave, pode ser que o juiz regrida ele provisoriamente. Ah, cometeu crime doloso, mas não provou ainda. Tá. Então, antes de provar ou não, eu vou regredir você, sem ouvir você, porque tem que ouvir, né? Mas o juiz, preventivamente, ele pode regredir ele sem ouvir o réu, o sentenciado. Depois que está guardado, beleza, agora eu vou te dar a chance, se defenda, vamos lá. Por que aconteceu isso? Faça sua defesa. Aí sim. Beleza? A regressão pode ser automática sem o oitiva do sentenciado, ok? O exame criminológico é exigido para poder fazer a progressão? Exame criminológico é necessário? Vou dizer para você, não é obrigatório, tá? A LEP, no artigo 112, afastou. Não precisa fazer esse exame para ver se essa pessoa realmente continua com um perfil de cometimento de crimes. Um exame clínico que é muito combatido pela doutrina e pela jurisprudência. Mas enfim, tanto é que foi afastado, não é mais obrigado. Mas veio a súmula 26 e falou, é possível. Se o juiz requerer, faz o exame criminológico. Aí tem que fazer. Não é obrigado, mas o juiz pode determinar? Pode. E aí tem uma decisão do STJ que falou que esse exame não é necessário que seja obrigatoriamente feito por um médico psiquiatra. Pode ser realizado, por exemplo, por um psicólogo, tá? Essa é a decisão do STJ. Bacana? Vamos fazer umas questõezinhas, a gente já fecha a nossa aula de hoje. Durante a revista regular no interior de um presídio, um revólver foi encontrado na posse de Antônio, que cumpria a pena no regime semiaberto, o que constituiu falta grave. A partir dessa situação, Antônio estará sujeito à regressão do regime de cumprimento da pena, desde que condenado pelo juízo competente pela posse da arma. Cuidado, tá? Se ele cometeu crime doloso, ele perde o direito, ele volta para o regime mais rigoroso. Mas preste atenção, a falta grave é digamos assim, é uma instância independente
da instância judicial. Ou seja, eu não preciso esperar primeiro a sentença condenatória para poder constituir a falta grave. A falta grave pode ser o quê? Antes. Ela tem vida própria. Então não é necessário esperar o trânsito julgado do crime cometido por ele para que ele possa receber a punição da regressão do regime pela falta grave. Se no processo administrativo ficou identificada a falta grave, já basta. Já basta. Beleza? Está errada essa questão. Em se tratando de progressão de regime, a elaboração do exame criminológico é obrigatória. Errado. Veja, 2017 ainda veio caindo nessas questões. Olha lá. Condenado que cumpra pena no regime fechado poderá progredir diretamente para o regime aberto, se já estiver cumprido o tempo de pena suficiente para o regime. Errado. Não é possível a progressão per salto, né? Na execução penal é inadmissível a progressão imediata do regime prisional fechado para o aberto. Tá certo. Tá certo. Aí não falou nada que ele foi condenado e no início da pena ele foi condenado, para iniciar a pena não tinha regime semiaberto. Aí não falou disso. Se for esse caso, a questão vai dizer para vocês, Zé das Couves foi condenado ao regime semiaberto. No estabelecimento, não existe, no estado não existia o semiaberto. Nesse caso, o que acontece? Ele vai para o aberto, direto, ele foi condenado para o semiaberto, não tem semiaberto, vai para o aberto. Mesma coisa se estiver cumprindo pena, se estiver cumprindo pena do fechado, semiaberto, não tem semiaberto no estado, a questão tem que dizer isso. Aí ele pula, beleza? A questão falou disso? Não, então você vai pela regra, não pode pular. Por fim, conforme o entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, o condenado deverá ser submetido ao exame criminológico para ter direito à progressão de regime. Errado, não tem mais essa necessidade. Gente, hoje é só, na próxima aula eu prometo a gente trabalhar a parte de autorização de saída, falar sobre progressão, e a permissão de saída e a saída temporária, que são importantes para a nossa prova, tá? Quem tem direitos, morreu o filho do sentenciado, ele tem direito à permissão ou à saída temporária? Quem cumpre o regime fechado tem permissão ou tem saída temporária autorizada? A saída temporária, quantas vezes eu posso ter saída temporária durante o cumprimento da pena, durante o ano? Quantas vezes eu posso ter saída temporária? Quantos dias que é a saída temporária? Ok? Todas essas perguntas a gente vai ver na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Qualquer dúvida, lembre-se, DPEI é aqui na Like Concurso, nosso curso telepresencial, do nosso curso online, que já está rodando aí. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.